Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo, um mercado que vem depois dos dados de exportação da SECEX que foram divulgados ontem, no meio da tarde, esses dados encerrando, né, o mês de julho, para a gente saber então como que ficou no comparativo mês a mês, comparativo anual, como isso pode influenciar o que a gente está vivendo aqui no mercado interno. E para bater um papo sobre esse mercado, quem está aqui é a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de risco da Stonex. Seja muito bem-vinda, Mariane. Obrigada. Mariane, esses dados que vieram da exportação de ontem a respeito da carne bovina, eles vieram com uma redução, principalmente no preço, né, em relação a julho do ano passado? Exatamente. Quando a gente olha o volume, ele não foi, ele teve uma queda, mas ela não foi tão intensa igual a gente observou na receita, né? A receita ela foi mais expressiva, tá basicamente 30% abaixo do que a gente observa julho de 2022. E só para você ter uma ideia, a gente está falando aí de uma tonelada ao redor de 4.700, enquanto o ano passado é ao redor de 6.500, chegando até alguns momentos a 7.000 a tonelada. Então, esse é um cenário positivo em termos de volume, que a gente está vendo que sim, estamos exportando a sua normalidade, é um período muito importante, mas em termos de faturamento preocupa um pouco. E isso, Mariane, é em relação a esse dólar, ou é uma questão de renegociação de contratos? China, por exemplo, pagando menos? O que se vê nesse cenário de mercado internacional? Basicamente esses dois pontos. A China que está renegociando e pagando menos pela tonelada, e esse dólar em baixa, obviamente não ajuda nada a nossa competitividade no mercado externo, mas também, principalmente, o faturamento aqui, quando a gente converte em reais, né? E quando a gente olha aqui para o mercado interno, como que isso afeta, em que medida isso está pesando aqui para o mercado do boi gordo? A gente sabe que o mês de julho houve uma produção e uma disponibilidade interna de carne de frango que acabou ali atropelando as outras proteínas concorrentes, mas somando a isso, no que essas exportações com uma rentabilidade menor também afetam, né? Em que medida isso pesa também aqui para as nossas cotações da arroba bovina? Bom, isso afeta na margem do frigorífico, né? Por mais que ela ainda esteja positiva, ela está bem mais apertada do que em anos anteriores, e margem apertada de frigorífico, obviamente, bate no apetite dele que ele vai comprar a arroba do boi. Né? Hoje a gente está falando de um mercado externo pagando menos, um mercado interno no atacado pagando menos. A gente está falando aí de um casado ao redor de 15,50 quilos, que é uma arroba de 225, 230 no máximo, se a gente colocar sobre produtos na conta, né? E carnes concorrentes com muita oferta, trazendo todo esse mercado para baixo. Então, fora isso, né? Por que que o atacado, por exemplo, está R$ 15 o quilo? Porque a gente também tem uma ponta de varejo pagando menos, né? A gente está vendo cada vez mais, semana após semana, muitas promoções que a gente não via antes, né, no supermercado. Então, é um conjunto de fatores que influenciam em menos faturamento, menos margem, menos apetite para repassar aí nos preços da arroba do boi gordo. E essas promoções, quando a gente olha para a ponta varejista, isso foi uma formação de estoques, Mariane, ou não? Ou realmente esse repasse dessas pressões de baixa que a gente vê desde do preço ali da arroba? Como é que está funcionando essa dinâmica? Bom, sim, tem um certa estoques. A gente está vendo que a gente teve não só de frango, mas, por exemplo, maio foi o maior volume disponível de carne bovina aqui no mercado interno, mesmo a gente exportando bem, tá, em termos de volume. Então, a gente também tem mais carne. E os preços que estavam, né, que a gente vê aí faz alguns anos, só subindo no varejo, chegou a um ponto que ficou insustentável, principalmente diante de uma economia em que a população cada vez mais está com um poder de compra menor, né? Então, chegou um momento em que se viram os estoques e precisa escoar para não virar uma bola de neve, né? E E a gente agora sabe que estoque é custo.
Sim, sim. E agora com essa virada de mês, que a gente sempre tem, né, essa sazonalidade do recebimento da massa salarial, temos ainda o a mais, que é a festividade do Dia dos Pais. O que se espera da demanda? É possível que haja um enxugamento desses estoques, que haja uma demanda um pouco mais aquecida, ainda que pontualmente, e isso favoreça o ímpeto dos frigoríficos de voltar a comprar? Bom, é esperado, né, que o Dia dos Pais é um dos principais feriados aí em termos de demanda de carne, então a expectativa é muito positiva para enxugar esses estoques. Então a gente precisa acompanhar muito de perto para que, caso essa expectativa seja frustrada, aí a gente tenha novamente um cenário mais baixista de novo, né? A gente pode ver preços até mais baixos do que a gente está vendo. Então a gente tem que torcer para que essa demanda no Dia dos Pais venha em linha com a expectativa para que a gente não veja estoques remanescendo de novo, né? E você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do Notícias Agrícolas, ative o sininho para receber as notificações, deixa seu like aqui no vídeo e também aproveite aqui no chat, nessa caixinha de bate-papo aqui para mandar as suas dúvidas, as suas perguntas para a Mariane enquanto a gente vai batendo esse papo. E Mariane, aqui para o mercado físico, quais são os preços que a gente está rodando nessa quarta-feira? E geralmente quando o mercado se aquece é justamente na quarta-feira, como é que estão os volumes de negócios? A gente está vendo uma semana bem lenta de negociação, tá? A gente está vendo aí uma arroba, vamos pensar em São Paulo, ao redor de 230, Mato Grosso do Sul, 230, chega até 235, né? É uma realidade um pouco diferente que a gente está vendo no Mato Grosso do Sul, as escalas vai estar um pouco mais enxutas em termos de oferta. Já Goiás e Mato Grosso, a gente está vendo aí preços em 215 e 220. Tá? Então, a gente vê que as negociações estão lentas. De um lado, os pecuaristas estão tentando preços mais altos, do outro lado, frigoríficos que estão com escalas alongadas, então não estão com tanta pressa de originar também. Então, tá esse impasse aí de lentidão nos negócios. E como que está o negócio, as negociações em relação à reposição, Mariane? Como que está rodando esse setor do mercado? A reposição, ela começou principalmente para quem compra a reposição agora para fechar animal, né? Ela passou a não ser tão atrativa porque ela não caiu na mesma proporção que o boi gordo. Então, a gente está vendo aí reposição basicamente quase o mesmo preço, ou até mais caro que o boi gordo. Então, as margens, novamente, de quem compra magro a mercado para fechar esse animal e sair lá, por exemplo, para novembro, dezembro, não está mais fechando, né? Tá um cenário complicado. Então a gente tem uma perspectiva de ou o magro cai ou o boi gordo sobe, né? E diante do cenário, da conjuntura que a gente está enxergando daqui para frente, é muito mais provável que a reposição precisa cair do que o boi gordo subir. E isso, esse cenário que a gente vê, isso acaba apontando também para um pessimismo no mercado futuro, nos vencimentos. Na verdade, esse pessimismo que está trazendo é muito mais em função do que está acontecendo agora, em termos de oferta. Tem muita oferta para vir ainda para agosto, setembro e outubro, né? E principalmente também por conta das negociações que estão acontecendo atualmente, que estão mais baixas, uma demanda debilitada, o faturamento debilitado, o milho também que só está em queda, o dólar em queda. Então, isso traz pessimismo para os futuros, né? Agora, se a gente vê menos animais entrando no coxo agora, por conta dessa conjuntura que a reposição não caiu e as margens não ficaram mais atrativas, a gente podemos ter, né, uma menor pressão nos preços de novembro e dezembro, justamente porque a gente pode ter um alívio de oferta nesses 2 meses, porque menos animais entraram para o coxo agora. Mas por enquanto segue, então a gente já está no ciclo pecuário de maior oferta, por enquanto segue o mercado olhando justamente para essa oferta que está um pouco desequilibrada em relação à demanda? Isso, exatamente, exatamente. O problema é, hoje a gente está enxergando que, exatamente, a oferta está muito aquém, né, em relação à demanda. Então, a demanda precisaria dar uma engatada aí para que esses preços voltem a subir. Porque a oferta em si, a gente não se vê um cenário, Mariane, você como especialista, não se vê um cenário de uma demanda mais enxuta, De uma oferta, né, no caso. perdão, de oferta mais enxuta, isso.
Nesse curtíssimo prazo, não. A única chance que a gente enxerga que poderia ter um alívio aí na oferta seria, igual eu comentei, anteriormente, em novembro e dezembro, caso menos animais entrem agora no coxo, né? Então, menos animais saindo para novembro e dezembro. Certo, Mariane, muito obrigada pela sua participação. Você e todo o time da Stonex, que falam de várias commodities e vários produtos agropecuários, são sempre, claro, muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço pelo convite. Até a próxima. Tá aí, então, estivemos com a Mariane Tufani, que é consultora em gerenciamento de risco da Stonex, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo. Chegamos na quarta-feira, que geralmente é um dia da semana em que os negócios se aquecem, que a gente vê um pouco mais de ritmo, mas ainda assim, segundo a Mariane, os volumes de negócios ainda seguem lentos. A gente vê os preços no mercado físico ainda bastante pressionados, uma oferta de gado, né, que os frigoríficos ali não estão absorvendo, promoções também no varejo e há uma expectativa em relação à demanda, principalmente olhando agora por ser início de mês, por a gente ter a celebração do Dia dos Pais, que é uma data muito importante para o consumo de carne bovina, então se espera que essa demanda enxugue um pouco esses estoques e se essa demanda ela não vier conforme o mercado está aguardando, a gente pode ver um cenário aí de segmento dessa pressão baixista. E isso também, essa pressão no mercado físico acaba sendo transferida para o mercado futuro. E um ponto que a Mariane trouxe também para a gente é em relação à questão da reposição, que ela não caiu na mesma proporção que o boi gordo. Então, segundo a Mariane, se não houver alguma mudança, né, nessa questão da reposição, o pecuarista que está comprando, né, o boi magro agora, nesse momento, se está olhando ali para as cotações futuras, né, para novembro e dezembro, as contas não fecham. Então, se houver ali uma menor reposição, então pode ser que haja uma mudança nos preços ali para os contratos de novembro e dezembro. Caso contrário, a gente segue nessa toada ali de estabilidade ou pressão baixista. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, contrato agora de agosto, a gente vê um recuo de 1,68% na B3, valendo a arroba, portanto, R$ 230,55. O vencimento de setembro, a gente vê também um recuo de 0,82%, com a arroba bovina cotada a R$ 230,60. Outubro de 2023, baixa de 1,90%, arroba valendo R$ 230,05. E o contrato para novembro de 2023, recuo de 1,38%, com arroba valendo R$ 235. E o boi gordo aqui, referência para São Paulo, a arroba então a referência do CPEA, perde 1,54%, valendo R$ 240,10. Eu termino por aqui, já tem mais informações para você, então fique ligado. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.